Bom, pessoal, então, na aula de hoje a gente vai dar seguimento, né, ao conteúdo de ciências moleculares e celulares, tá? E aí a gente vai continuar a aula de vírus, né? A gente falou a respeito na aula passada de vírus, das principais características dos vírus, né? Falamos muito a respeito do coronavírus, tá? E aí hoje a gente vai fazer essa continuação dessa aulinha de vírus. Então, gente, seguindo aí o conteúdo, né, nós paramos aí no tópico de reprodução viral, tá? Então, esse mecanismo de reprodução viral vai depender aí do tipo de vírus em questão, tá? Então, inicialmente, né, falando a respeito dos bacteriófagos, né, os bacteriófagos são aqueles vírus que podem infectar, né, as bactérias, gente, eles podem fazer diferentes ciclos, né? O ciclo lítico, o ciclo lisogênico, tá? O início aqui, ó, o primeiro, né, como o próprio nome fala, né, ciclo lítico, né, seria o ciclo celular ali que vai terminar com a lise. O que seria a lise? A ruptura, né, e consequentemente ali a morte da célula hospedeira, tá? Então eles podem se reproduzir por esse ciclo, que é o ciclo lítico, ou pelo ciclo lisogênico, tá? Quando os vírus, os bacteriófagos, né, fazem esse ciclo lisogênico, aí o vírus ele continua, ele permanece vivo aí, tá? Depois desse ciclo lisogênico. Então, gente, vamos começar falando, né, a respeito aí do ciclo lítico, tá? Então, aqui, ó, essa estruturazinha, né, que tá aqui em amarelo, seria a bactéria, né, onde o vírus vai infectar, tá? E essa estrutura aqui seria o bacteriófago, tá? Lembrando que o bacteriófago é o vírus que está infectando essas bactérias aqui, tá? Então, o primeiro processo ali, processo inicial de infecção do bacteriófago, tá? Seria a adesão, tá? A gente teria a adesão a essa parede bacteriana, tá? Essa adesão, ela é possível, né, devido a essas estruturas aqui, né, presente na cauda do vírus, né, no pescoço, que a gente chama de pescoço, e cauda do vírus, né? Então, para quem não estava lembrando, né, aqui é a morfologia do bacteriófago, né, essa estrutura denominada capsídeo, né, que é a estrutura que vai envolver o material genético, né? Dentro do capsídeo do bacteriófago, a gente tem ali o DNA viral, tá? E essa estrutura que parece, né, que seria o pescoço e a cauda do vírus, né? Tem um formatinho aí, né, que parece, remete ali uma navezinha espacial. Tá? Então, ele usa essas estruturas da base, né, para fazer a adesão à parede bacteriana, tá? A membrana da bactéria. Então, o segundo passo, né, a segunda etapa desse ciclo lítico seria a penetração, tá? Então, ele vai perfurar a célula hospedeira e vai injetar o seu material genético, o seu DNA, tá? Então, gente, nesse momento, o que vocês percebem? Eu tô aqui com essa setinha fazendo um zoom, né, dessa etapa aqui, que seria a penetração, tá? Então, o que a gente vê? A gente tem um aprofundamento aqui, né, na membrana da bactéria, desse eixo da cauda, tá? Então, fica aqui como se fosse uma parte parecendo uma furadeirazinha que penetra realmente aqui, onde eu tô mostrando com a seta, na membrana da bactéria, tá? E aí, gente, a partir desse momento, então, ó, aqui, né, onde eu tô mostrando na ponta da seta, tem o DNA, né, sendo expelido, sendo colocado ali para, né, para dentro da célula, né? Ele sai aqui do bacteriófago e passa para o interior da célula, tá? Como a gente comentou, pessoal, na aula passada, né? Os vírus, eles são estruturas ali que não são capazes, né, de
desenvolver, de formar os elementos virais, né? Por isso que eles não são ali considerados como seres vivos, tá? Ele não tem organelas de síntese proteica, organelas ali que possam fabricar os seus elementos virais, tá? Então, a partir do momento que ele insere o seu DNA, né, na célula hospedeira, né, na bactéria hospedeira, esse DNA ele vai se incorporar ali no DNA dessa célula, tá, da célula hospedeira, e vai comandar essa célula hospedeira a sintetizar todos os elementos, todas as estruturas virais, tá? Todas as estruturas do vírus. Então, nesse momento, a gente tem essa fase aqui, né, que é denominada de biossíntese, tá? Então, o que a gente está percebendo nesse momento, né? Quando a gente compara essa figura aqui que eu estou mostrando com a seta com essa figura aqui de cima, né? A gente pode perceber que as estruturas virais, né, foram fabricadas, surgiram aqui, tá? Porque já houve o comando do DNA viral na célula do hospedeiro para fabricação desses elementos, tá? Principalmente os ribossomos, né, que são as organelas que fazem a síntese proteica, estão ali produzindo esses elementos virais, tá? Depois, gente, que acontece a biossíntese, a gente tem a fase de maturação, tá? Maturação é quando esses elementos que foram fabricados, né, que vocês podem visualizar ali, os elementos que compõem a cabeça, o pescoço e a cauda ali do bacteriófago, né, depois que eles foram produzidos, eles vão se rearranjando, né? Realmente formando a estrutura do vírus, tá? Eles fazem esse rearranjo que a gente chama de maturação, tá? Então, aqui, ó, um zoom, né? Onde a gente pode perceber que os elementos estavam todos separados, eles vão se combinando, tá? Então, para formar realmente ali o bacteriófago, tá? Depois, gente, desse processo de maturação, tá? A gente tem a etapa 5 desse ciclo lítico, tá? Que é a liberação, tá? A célula vai se romper, tá? E os vírions, os bacteriófagos que foram formados ali, né? Nesse ciclo lítico, serão eliminados ali para o meio extracelular. E depois eles estarão prontos ali para infectar novas células, ok, pessoal? Então, gente, mostrei para vocês o ciclo lítico, tá? E agora a gente vai falar aí do ciclo lisogênico, tá? Nesse ciclo, né, a gente não tem a lise, né, da bactéria no final desse ciclo, tá? E aí, gente, os vírus, eles fazem esse ciclo lisogênico quando eles, né, a intenção ali no caso seria a promover cópias do genoma viral, tá? Então, o que a gente está percebendo? Né? Inicialmente aqui o bacteriófago insere, né, o seu DNA, tá? Na célula hospedeira, na célula bacteriana, tá? Então depois, gente, esse material genético viral, tá? Ele vai ser incorporado ali no genoma da bactéria, tá? Então, o que a gente percebe? Toda vez que essa célula se reproduzir, toda vez que essa bactéria se reproduzir, né? Aqui eu estou mostrando um exemplo dessa reprodução acontecendo, tá? Uma fissão binária aqui acontecendo, né? Nessa reprodução bacteriana. Toda vez que essa célula se reproduzir, ó, a gente teve origem aqui das células filhas, né? Então, ela vai levar com ela o genoma viral junto, que foi incorporado ali à célula antes desse momento da divisão, tá? Então, o principal objetivo desse ciclo lisogênico seria isso, tá? Passar o DNA viral, né, o material genético viral, para células filhas, promover réplicas desse material genético viral, tá? Então, aí, nesse ciclo, no final, né, as células não morrem,
tá? Então, o que acontece? Depois desse ciclo lisogênico, o vírus pode induzir o ciclo lítico, tá? Então, essa seta aqui mostrando, ó, que após essa cópia do material genético viral, né, o vírus pode induzir ali o ciclo lítico, quando ele quer, na verdade, novas cópias do bacteriófago em si, tá? Então, aqui, ó, vou mostrar com a setinha. Tá? Então, a gente teria ali, acompanhando com a seta aqui, ó, o ciclo lisogênico, né, que promove cópias do material genético viral, e após alguns ciclos, né, após algumas cópias de material genético viral, esse vírus pode induzir o ciclo lítico, tá? Quando ele quer realmente promover cópias aí da sua estrutura viral, dos seus vírions, novos fagos, então serão formados e depois a célula sofrerá a lise, né, liberando esses fagos aqui, né, esses bacteriófagos, que a gente também pode chamar de fago, né, para infectar novas células. Então, gente, né, como consequência desse ciclo lisogênico, né, às vezes essas células filhas, elas vão carregar uma característica ali, né, por muito tempo, tá? Então, por exemplo, as células hospedeiras, às vezes, que foram infectadas pelo Clostridium botulinum, né? Seria ali o fungo responsável pelo botulismo, algumas células, né? Algumas células, depois que já houve essa infecção, pode carregar essas toxinas ali por muito tempo, tá? Bom, gente, agora, né, que eu vou mostrar para vocês o Adriana, ciclo. qual que Oi. é o fungo responsável pelo Não, botulismo? é uma bactéria, na verdade. Eu falei errado aqui. É o Clostridium botulinum, tá? Do botulismo. É uma bactéria. Sim, Tá, tá? tá. É a bactéria que pode causar o botulismo, tá? Tá. Aqui, gente, então eu estou mostrando para vocês, tá? Essa questão do retrovírus, né? Como que seria ali a infecção, como que seria ali a propagação, né, desse vírus que promove ali o HIV, tá? Seria ali um exemplo de retrovírus, tá? Então, os retrovírus, gente, é um exemplo ali de vírus envelopado, tá? Então, a gente tem aqui esse capsídeo, né, que é comum a todos os vírus, tá? E aí, no caso do HIV, a gente tem esse envelope, né, no caso do vírus HIV, esse envelope lipídico, tá? Então, são os vírus ali, por exemplo, da família dos retrovírus. Gente, o microfone ali, faz favor. Acho que tem alguém que está ligado, né? Então, né? Como que a gente teria ali, no caso, né, essa replicação desses vírus, retrovírus, né? Então, além desse envelope lipídico, do capsídeo, que eu falei com vocês, a gente tem duas moléculazinhas, tá? De uma enzima que chama transcriptase reversa, tá? Essa molécula, ela é muito importante porque ela vai fazer com que o RNA viral, tá, possa se transformar em DNA, tá? Porque o nosso material genético é o DNA. E a gente sabe que para que o vírus replique, ele tem que associar, incorporar, né, o material genético dele ao nosso, tá? No caso dos retrovírus, o material genético dele é o RNA. Tá? Então, ele precisa de transformar esse material genético em DNA, tá? Então, ele vai fazer isso a partir dessa enzima, que é a transcriptase reversa, que vai fazer essa transformação de RNA em DNA viral, tá?
Então, gente, aqui eu tô mostrando o início, tá? Dessa questão da infecção. Então, aqui seria um retrovírus, né? Iniciando aqui a sua infecção em uma célula hospedeira, tá? Vocês podem pensar num exemplo do vírus HIV, tá? O que vocês, né, perceberam? Que ele possui essa membrana lipídica que é muito similar à nossa membrana plasmática, tá? Então, o que ele faz? Na hora que ele está infectando a célula hospedeira, tá? Ele funde essa membrana plasmática dele, tá? Ele encosta aqui e funde essa membrana plasmática com a nossa membrana, tá? Dessa forma, ó, nesse momento aqui, ele consegue injetar para dentro da célula, tá? A sua estrutura, que seria ali o capsídeo, tá? Dentro aqui do capsídeo, a gente vai verificar, né, as moléculas de RNA viral e as proteínas aqui, que seriam a transcriptase reversa, tá? Então, aqui, ó, na ponta dessa setinha, eu estou mostrando para vocês a atuação dessa enzima, né? Então, a gente teria ali o RNA viral, né, sendo sintetizado, transformado ali em DNA viral, tá? A partir do momento que ocorre ali a transformação, né, da molécula de RNA em uma molécula de DNA, tá? Através aqui, lembram, né, da aula de núcleo, através dos poros nucleares, né? Esse material genético consegue penetrar ali dentro, tá? Do núcleo, ok? Então, gente, depois desse momento, né, esse material genético viral é incorporado, tá? Ali ao DNA da célula do hospedeiro, tá? E aí, o que acontece, gente? Ele vai comandar essas células, né, para sintetizar os elementos virais, tá? Então, a gente sabe que a síntese proteica, ela é feita ali a partir dos ribossomos, né? Então, novamente, esse material genético ali, que seria já o material genético da célula hospedeira, que contém uma parte do DNA viral, ele é novamente transformado em RNA, tá? Aqui no RNA mensageiro, para que esse RNA mensageiro consiga ser lido ali pelos ribossomos para sintetizar essas organelas, esses elementos virais, tá? O que a gente pode perceber? Depois desse momento que os elementos virais foram sintetizados pelas células hospedeiras, né? A gente tem as partículas ali, né? Que ficam todos espalhados ali no citoplasma da célula, né? E aí depois a gente vai ter de novo essa fase de maturação, ó. Essas partículas, elas vão se recombinando, tá? Para formar ali o capsídeo, se rearranjando ali para formar esse retrovírus, aqui no caso do exemplo, para formando o vírus HIV, tá? Olha que bacaninha aqui, gente, que a gente consegue perceber, na hora que o capsídeo está saindo aqui, né, da célula hospedeira, tá? Ele leva com ele, né, essa camadinha, essa membrana lipoproteica, tá? Então, a gente vai ter no final ali um vírus envelopado, tá? Então, é legal de ver que essa membrana aqui, lipídica, né, presente nos vírus que são envelopados, é derivada da membrana plasmática, né, que o vírus estava infectando, tá? Então, na hora que ele está saindo, ele vai puxando essa membrana vai, né, se fundindo aqui até a gente ter ali no final os elementos virais que foram formados, ok, galera? Eu vou mostrar aqui agora um vídeo, tá? Dessa parte aqui, tá? Daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês, mostrando essa formação aqui desse, né, retrovírus aqui, como exemplo, o vírus HIV, também que eu vou colocar no vídeo para vocês. Bom, gente, como as principais viroses, né, a gente tem ali inúmeras
viroses. A gente está enfrentando uma época agora de pandemia, essa questão do coronavírus, né? Então, a gente tem centenas aí de viroses que a gente pode citar, tá? Viroses que são emergentes, viroses reemergentes, tá? Então, as principais, assim, que a gente pode ressaltar, né? Por exemplo, o vírus da hepatite A, né? Que é adquirido ali pela ingestão de água, ingestão de alimentos contaminados, tá? A gente tem principalmente sintomas relacionados ao fígado, né? Processo inflamatório ocorrendo ali no fígado, tá? Associado a isso, pessoal, a gente tem os sintomas relacionados à inflamação. Febre ali presente, tá? Principalmente aumento da temperatura corporal. Esse processo inflamatório no fígado faz com que o indivíduo possa apresentar, né, um amareladinho ali nos olhos, na pele, que seria a icterícia. O indivíduo pode apresentar também náuseas e vômitos, tá? Então, gente, para que a gente consiga eliminar, né, geralmente não tem um medicamento específico, tá? O sistema imune que vai tratar ali de eliminar aquela infecção viral, tá? Então, a profilaxia se faz, né, pelo saneamento básico, evitar a ingestão ali de água contaminada, tratamento de esgotos e também, né, principalmente engenharia sanitária, né? Então, aqui mostrando, né, essa questão da hepatite A, esse amareladinho ali nos olhos do indivíduo, pode estar presente também essa icterícia na pele do indivíduo, aumento da temperatura corporal, tá? Então, aqui ressaltando para vocês também, falando a respeito do vírus da polio, tá? Causa ali uma paralisia infantil, tá? Então, gente, a questão da água contaminada também é um problema, né? Para se infectar ali com o vírus da polio, tá? Esse vírus, gente, ele atinge principalmente o sistema nervoso, né? Ele leva ali principalmente à morte desses neurônios, que são os neurônios motores, tá? Levando o indivíduo a manifestar quadros ali que são de paralisias, né? Paralisias dos membros, tá? A gente não tem a cura ainda, né, para isso, mas a gente já tem vacinas, né? A Sabin e a Salk, que são preventivas e muito eficazes, né, para prevenir essa questão, né, da polio. Então, aqui algumas imagens ilustrativas, né, de criancinhas com a paralisia infantil, aqui na esquerda, o menininho sendo vacinado, né, contra a polio. Bom, uma outra questão, né, mostrando aqui para vocês nessa questão de gripes, né, sintomas aqui podem ser pulmonares, sintoma das vias aéreas superiores, a gente tem a gripe aviária, né, então foi uma questão que a gente viveu há pouco tempo, né, o influenza H5N1, né, então assim, esse vírus, ele foi principalmente transmitido através da secreção das aves que estavam infectadas, tá? Além dessa secreção diretamente ali, quando a gente tem um contato direto com as aves, né? Também a secreção pode estar presente em água e alimentos e promover a infecção dos indivíduos, tá? Não sei se vocês lembram na época desse surto do H5N1, né? A gente teve ali o sacrifício em massa de milhões e milhões de aves, né? Galinhas, criadores de galinhas, né? Milhões e milhões de aves foram abatidas para assim, evitar a disseminação e a contaminação pelo H5N1. Tá? Então, os sintomas, gente, são os sintomas respiratórios, né? E também associado sempre a esse processo inflamatório, que é a febre alta, as dores musculares, tá? Então, um tratamento também, né, como as principais viroses, a gente não tem um tratamento específico, né, para realmente eliminar o vírus, né, seria profilaxia mesmo, né, no caso que foi feito na época do surto da H5N1, que foi eliminar todos os animais infectados para evitar, né, no caso, quando foi o pico dessa virose, para evitar essa proliferação e contágio maior, né, dos indivíduos pela H5N1.
Então, aqui a época, né, principalmente na China também a gente teve, no Japão, ali, essa questão da gripe aviária, os animais, né, sendo eliminados, sendo abatidos, né, a gente lembra bem dessa época, né, desse surto, dessa virose. E aqui nesse quadrinho eu estou, né, sintetizando as principais viroses que estão associadas a manifestações gastrointestinais, tá? Um que é bem falado, né, seria ali o rotavírus, que seria um vírus, né, importante ali, né, em crianças, né, vai promover diarreias, né, principalmente em crianças, mas também pode ocorrer em adultos. Tá? A gente tem também o tipo de vírus que é chamado Norwalk, que também causa ali essas manifestações gastrointestinais, tá? É muito comum nos Estados Unidos, e também infecção ali via fecal oral, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, aquele vídeo, tá? Que eu falei que, né, a respeito dos retrovírus, e depois a gente vai responder essas perguntinhas aqui, tá? Eu vou passar para vocês um artigo que fala de Zika vírus, tá? E a gente vai comentar, a gente vai fazer um fórum de discussão e comentar a respeito dessas perguntinhas, tá? Então, agora vou passar o videozinho aqui. Peraí só um pouquinho. Adriana, aproveitando a pausa, boa noite, primeiramente. Oi. Deixa eu te falar, você já colocou essa aula lá no AVA? Eu vou confirmar. Eu acho que sim, mas daqui a pouquinho eu dou uma confirmadinha, tá? Beleza. Para vocês. Adriana, aproveitando aí também, essas perguntas aí, ela pode ser entregue agora ou fazer para entregar depois? Porque eu tô saindo do plantão, eu tô na rua, não sei se eu consigo fazer elas para te entregar. Tá, quem não conseguir, tá, gente? Pode entregar depois, sem problemas, tá? Deixa eu tentar achar o vídeo aqui para vocês. Pode ir perguntando, tá, gente? Se alguém quiser alguma pergunta, eu só tô buscando o vídeo aqui. Adriane, Oi. boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo jóia. Eu só queria saber se os links das aulas vai continuar sendo mandado no grupo, porque eu não estou conseguindo acessar pelo Gente, aplicativo. Microfone, por favor. Peraí. É o meu. Peraí, gente. Melhorou? Pode de novo, sim. Eu estou querendo saber se os links das aulas vai continuar mandando no grupo, porque eu tenho um aplicativo, mas eu não estou conseguindo acessar, porque está dando erro no meu e-mail, como se a escola não tivesse o meu e-mail corretamente, entendeu? Uhum. Aí eu não É estou o conseguindo link acessar da pelo aula ou o aplicativo. vídeo da aula gravada que você está falando? Eu estou falando das aulas online. Esse link dessa aula que a gente está fazendo agora? Isso. Ah, sim, mas é sempre o mesmo, tá, Joia? Mas, assim, a gente Já filmei você. Hã? Horaci. Não, aqui. É porque a colega minha, que eu nem não me lembro o nome dela, como a gente ficou tão pouco tempo com a turma, eu não vou lembrar o nome de ninguém, exatamente de ninguém. E aí ela acabou me passando, entendeu? O link da aula. Mas eu queria acessar pelo aplicativo, mas eu não estou conseguindo, porque meu e-mail está dando tipo se eu tivesse passado meu e-mail errado para a escola. Só que a escola me manda e-mail pelo meu e-mail, como se tivesse certo. Só que esse aplicativo está dando erro. Entendi. Por isso que eu não estou conseguindo acessar pelo aplicativo, só quando manda o link, entendeu? Uhum. Tá bom.
Não, eu vou continuar mandando sim, tá? Tá lá no Joia. portal e eu vou continuar, tá? Gente, joia. vou compartilhar daqui a pouco. Quem tiver mais dúvidas, a gente tira aqui as dúvidas, Adriana, tá? Vamos. Quem falou? fui eu, Gislange. Deixa eu só dar uma dica rapidinho. Eu dei até na aula da Torres, em relação à pergunta que ela fez aí para você. O que eu fiz? Eu peguei todos os links de todos os professores, fui no meu bloco de notas do meu celular, salvei os links lá com o nome de cada professor. Aí toda vez que eu vou acessar a aula, eu vou no bloco de notas, o link está lá salvo, eu já consigo entrar direto pelo aplicativo, que é o problema que você está tendo aí. Aí fica a dica, Isso. vocês tentem fazer assim, para mim tem dado certo. Eu não estou entrando Legal, pelo Gislane. eu entro direto pelo link salvo no bloco de notas do próprio celular. E aí entra Bacana. tranquilo, viu? Porque a gente manda, mas às vezes fica no meio daquele monte de mensagens e tal, né? E assim, realmente é sempre o mesmo. Então, vocês podem usar esse recurso de salvar em algum arquivo, né? Para entrar. Mas também quando você entra lá no AVA, tem o link lá, né? Então, também tá fácil. Mas pode deixar que a gente continua mandando sim, tá? Eu Valeu. vou mostrar Gostei da ideia dela. Eu vou tentar fazer isso aí, porque aí já fica salvo com o nome de cada professor. Isso, né? Bacana, boa ideia da Gislange. Gente, vou compartilhar o vídeo, tá? Depois a gente vai tirando mais as dúvidas e, né, fazendo aquele questionáriozinho que eu mostrei. Rapidinho que eu tô compartilhando aqui. Então, o vírus do HIV, tá, pessoal? Adriana, Oi, você pode colocar o vídeo no início de novo? sim. Obrigada. Vamos lá, pessoal. Nada. Aproveitando, deixa o vídeo sem som mesmo? Não. Tá ouvindo o som agora? Não. Tá bem baixo o volume. Muito baixo mesmo. Deixa eu começar. Tá mudo, viu? Não tá saindo som do vídeo, não. Estranho. Por enquanto, agora que a gente tem o começo realmente, né, da questão de mostrar o vírus infectando, tá? Então, aquela parte que eu falei de fazer uma função, tá? Vírus ali na membrana plasmática, tá? Então, inicialmente, a gente vai ter o receptor, né? HIV. Tá falhando, Adriane, a sua voz. Deixa eu dar uma pausa, que aí eu falo e depois vocês vão visualizando, tá? Então, na membrana, a gente tem ali os receptores do vírus HIV, tá? Então, ele vai chegar e vai ser recebido pelos receptores, tá? Depois a gente vai ter uma fusão dessa membrana do vírus HIV e ele vai lançar para dentro o seu conteúdo interno, né? Que seria ali o conteúdo do capsídeo viral. Vou mostrar para vocês.
Olha, gente, nesse momento, né, a gente teve essa fusão da membrana. Isso que vocês estão vendo entrando aí na célula seria o capsídeo, tá? Que é injetado para dentro da célula hospedeira. As estruturas, né, presentes no capsídeo, material genético, né, aqui seria o RNA viral, as proteínas transcriptase reverso. Então, gente, pela ação da enzima, né, transcriptase reversa, o vírus, né, o DNA, o RNA viral, foi transformado aqui, onde eu estou mostrando com a seta, né, o RNA viral foi transformado em DNA viral. Bom, gente, aí agora, né, esse DNA viral, ele migra para os ribossomos, né, as organelas aí que fazem a síntese proteica, que irão fabricar, né, as estruturas virais. Então, aqui seria a proteína viral, essas bolinhas que estão saindo ali, seriam as proteínas, os componentes virais que estão sendo produzidos aqui nos ribossomos. Então, gente, aqui todos os materiais, os componentes virais foram formados, né? E aqui, então, né, o capsídeo foi estruturado, a gente teve a maturação, né, aquele processo de finalização da formação dos elementos virais. Então, o capsídeo ele vai agora começar a sair da célula, né? E vocês vão perceber que ele vai pegar a membraninha plasmática da célula hospedeira para sair, né? Então, essa membrana vai ser a cápsula ali, a membrana lipoproteica viral. Viu, gente? Viu que bacana ele pegando ali a membrana, né? A gente vê ele saindo ali da célula como um, né, novo vírus, ó. Vários vírus, né, que foram liberados ali da célula. Então, aqui o vídeo está mostrando alguns mecanismos, né, que a gente tem para impedir essa entrada, né? Seriam drogas ali, tratamentos para impedir a proliferação e a infecção viral, né? Então, seria ali os bloqueadores, né, das proteínas ali de sinalização celular, dos receptores. Podemos também, né, impedir a síntese das proteínas virais. Enzimas de restrição ali, né?